Uou, senhores! Sejam bem-vindos para resolver mais uma questão desses nossos testes aqui para o mercado financeiro. Sou eu aqui, Daniel Carrasqueira, com vocês para trabalhar hoje uma questão que eu acho espetacular nesse dia frio que está tendo agora. Pô, estamos falando agora sobre custo médio ponderado de capital. Custo médio ponderado de capital. CMPC, também conhecido aqui na Faria Lima como WACC, o WACC. Vamos trabalhar? Bora trabalhar. Antes da gente ver a nossa questãozinha, eu acho muito importante a gente saber o seguinte. Se eu perguntar para você que está aí do outro lado, quanto vale o seu dinheiro, você me dá um valor, me dá uma taxa, conhecida por todos também como taxa mínima de atratividade. Então, para o indivíduo, o dinheiro tem um custo chamado taxa mínima de atratividade. Agora, se eu for perguntar quanto vale o dinheiro dos acionistas da Petrobras, eu não consigo perguntar individualmente. Então, a gente desenvolve um modelo que será trabalhado com vocês, conhecido como CAPM. Esse modelo, essa taxa de retorno, que é a taxa exigida pelos acionistas, por exemplo, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, cada uma ponderada pelo seu beta, estrutura de capital, uma loucura. Mas a TMA do acionista é quem? O CAPM. Agora, vocês já sabem muito bem, vocês conhecem contabilidade, conhecem finanças, vocês sabem que os ativos de uma empresa são financiados não só pelos sócios, mas também pelos terceiros. Então, quando a empresa vai fazer um investimento, ela tem que ponderar esses dois para ter o seu custo de oportunidade, a sua TMA. E a TMA dessa empresa é conhecida como custo médio ponderado de capital, que pega tanto o terceiro como os sócios. Com esse enredo total, a gente consegue responder a nossa pergunta, que é exatamente essa. O custo médio ponderado de capital, CMPC, também conhecido como WACC, Weighted Average Cost of Capital, é uma métrica fundamental em finanças corporativas. E esse custo médio representa o quê? Item A, o custo do capital próprio da empresa excluindo dívidas? De forma alguma! A gente já sabe que está incorreto, porque se fosse pegar só o custo de capital próprio, era quem? O CAPM. Então, a gente sabe que o WACC também pega o capital de terceiros. Legal. Item A, errado. Vamos para B? Vamos para B. A B fala, a média ponderada entre o custo das dívidas e o custo de capital próprio, considerando os seus pesos? Correto. Tá certo. Item B tá certo. E aí, nesse ensejo, acho muito bacana a gente fazer o quê? Já entender, pega a formulazinha, relembrar a formulazinha do custo médio ponderado de capital, onde você está vendo aqui que eu tenho capital próprio, dividido por quem? Capital próprio mais capital de terceiros. Capital de terceiros está com um Dzinho aí. Por que Dzinho? Porque é do third, terceiros, vezes quem? O custo de capital próprio. Mais quem? A ponderação, capital de terceiros dividido pelo o capital próprio mais o capital de terceiros, vezes o custo de capital de terceiros, vezes quem? 1 menos o IR, 1 menos a TEX. Aqui tem um ponto muito joia, que é o seguinte, pessoal. Existe uma coisinha chamada benefício fiscal da dívida. Logo farei um vídeo só sobre esse assunto. Mas eu tenho que saber que o custo efetivo do capital de terceiros, em se tratando de uma empresa do lucro real no Brasil, e aí de modelos internacionais aí vai para todo mundo, eu tenho o benefício fiscal da dívida, fazendo com que o custo efetivo seja menor que o custo nominal. Poxa, Daniel, deixa eu ver se eu entendi. Deixo. E para ajudar o seu entendimento, vamos fazer aqui um exemplo prático. Imagina que eu tenho aqui, 600 mil de capital próprio, 400 mil de capital de terceiros. Os 600 mil tem um custo já calculado pelo CAPM de 15% e os 400 mil tem um custo, um valor nominal de 25%, mas eu tenho um IR de 34%. Pegando HP, se a gente for pegar aqui, ponto 34, enter, né, que é o custo, que é o ATEX, né, subtrair 1, né, subtrair 1. Eu tenho aqui, se eu subtrair 1, então vamos ver aqui, ponto 34, troquei o sinal, certo? Certo. Enter. 1 mais, eu teria aqui, 0,66. Se eu pegar aqui 0,66,25 vezes,
Na verdade, o custo efetivo dessa dívida é de 16,50. Perfeito? Perfeito. E aí, se eu pegar aqui o peso de 40% dessa dívida, 0,4 vezes, eu tenho quanto aqui, ó? O famigerado 0,0686. Pegando efetivamente só o custo de capital próprio, que é quem? Que é 60%, que é o peso dela, vezes 15%, eu tenho 0,9. Então essa empresa, quando ela vai investir, quanto efetivamente ela gasta? Ela gasta 15,86. Essa é a TMA da empresa. Este é o WACC, o CMPC dessa empresa. Os investimentos devem retornar minimamente isso. Lógico que a gente não vai acabar por aqui o nosso vídeo, porque tem o item C e o item D. Temos que saber onde ele está errado. Vamos ver? Vamos. Então vamos lá. O item C fala que é a taxa de retorno exigida pelos investidores apenas sobre o capital de terceiros. Nossa, uma lambança total, né? Investidor não tem que exigir o custo de capital de terceiro. Não, então isso aqui está completamente errado. E por fim, o item D fala que é a taxa média de crescimento dos lucros líquidos. Não, pelo amor de Deus, futuros. Quando a gente fala em taxa de crescimento dos lucros líquidos, ou se a gente vai fazer um trabalho aí de M&A, ou vai fazer um valuation, a gente está falando do G, esse G está ligado a outras coisas, vale um vídeo sobre ele, né, mostrando que a relação entre ROI e Payout Ratio, né, para a gente falar para vocês como é que se calcula esse G, mas também está errado, né, o aqui não está relacionado ao crescimento dos lucros, está relacionado sim ao retorno exigido pela corporação, pela firma. E eu acabei de falar com vocês aí sobre valuation. Quando a gente fala sobre value, se você está fazendo aí pelo fluxo de caixa descontado, né, para achar o valor da firma, você vai usar muito o WACC, vai viver coladinho com o WACC. Show de bola, senhores! Espero tê-los ajudados a responder essa questão. Chegamos mais uma vez ao final de um item e não se esqueçam, WACC é quem? A TMA da empresa. É o custo médio ponderado de capital. Eu pego a ponderação de terceiros com os sócios, com o custo de cada um deles e acho essa taxa. Quando não posso me esquecer também que dos sócios, o custo de capital está ligado a quem? Ao CAPM. E terceiros, aquela taxa que é dada para a gente é uma taxa nominal. Não posso deixar de tirar o imposto de renda para achar o meu custo efetivo do capital de terceiros. Senhores, valeu! Logo, logo nos vemos de novo.